Queridos irmãos e amigos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre os vossos corações. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues, mais uma vez com vocês, para darmos seguimento à nossa leitura bíblica diária, um projeto muito especial que tem alcançado muitas vidas, tem edificado muito. Eu desde já quero agradecer a confiança da nossa pastora Loide Ramos, que é a nossa pastora presidente, também ao pastor Gedeon Júnior, nosso vice-presidente, são os idealizadores desta gloriosa obra, e dizer para vocês que é uma alegria muito grande e um prazer trabalhar na obra do Senhor com vocês. Chegamos hoje no livro do profeta Josué. Este livro é muito especial. Você que tem nos acompanhado, que tem participado desse projeto, é interessante que você preste bastante atenção neste livro, nessa história, que nós vamos aprender ainda muito com o nosso profeta Josué. Antes de falarmos aqui ou de entrarmos no capítulo de número 1, então vamos fazer a apresentação do personagem, né? Vamos conhecer um pouquinho do nosso grande personagem Josué. Quem foi Josué? Qual foi a sua missão, a sua obra? Vamos ver se a gente aprende um pouco mais sobre Josué, ok? A princípio é necessário dizer que Josué era filho de Num, né? Diz a palavra de Deus que Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Sua família lhe deu o nome de Oséias, que significa salvação. Presta atenção que o nome Oséias significa salvação. Você pode conferir isso no livro de Números, capítulo 13, versículo 8. Números 13, 8, ok? Bom, se o seu nome era Oséias, por que conhecemos então como Josué? Não é verdade? Nesse mesmo capítulo, no versículo 16, nós temos a resposta para essa pergunta. Em Números 13, 16 diz: estes são os nomes dos homens que Moisés, olha, escuta aqui é o nome, né? Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ok? Aqui vimos então que foi Moisés que mudou o nome de Oséias para Josué. Aí vem a outra dúvida, outra pergunta. Pastor, por que será que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué? Moisés não poderia simplesmente ter deixado o nome que sua família havia escolhido e vida que segue, não é verdade? Em primeiro lugar, amigos, irmãos, é necessário dizer que essa era uma prática hebraica, sabia? Mudar o nome de acordo com a mudança de posição ou destino de uma pessoa. O maior exemplo disso está no fato do próprio Deus ter mudado o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara e de Jacó para Israel. Viu? Que Deus foi o primeiro a usar essa prática aqui. Esses fatos estão narrados em Gênesis capítulo 17, versículos 5, 15 e 16, e ainda Gênesis capítulo 32, versículos 27 e 28. Você vai observar isso que a gente acabou de falar. E o que é mais interessante aqui é que nas três ocasiões Deus faz questão de explicar o porquê estava mudando os nomes dos seus servos. Observe, em Gênesis 17, versículo 5, Deus fala a Abrão: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Aí Deus vai explicar o porquê que ele estava mudando o nome de Abrão. Olha aqui, ó, seguindo o versículo. Porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Ok? Então era por isso que Deus estava acrescentando ali a Abraão, mudando a posição e o destino dele. Ele teria uma vida simples, né? Aqui
Então Deus muda a posição e o destino de Abraão, que deixa de ser um simples pai de família, um simples camponês, para ser pai de uma multidão de nações. E se nós estudarmos a história de Abraão, nós veremos que ele realmente se tornou pai de uma multidão de nações. Mas para isso Deus mudou o nome dele e explicou o que ele seria, ok? E nos versículos 15 e 16, Deus chega para Abraão agora, né? Não mais Abraão, mas para Abraão, e diz o seguinte: a Sarai, tua mulher, não se chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Aí Deus também explica a Abraão por que estava mudando o nome de Sara. Diz assim, ó: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Por isso Deus estava mudando o nome de Sara, porque ele estava pegando uma mulher aqui estéril, né? Olha como Deus é maravilhoso, o Senhor, para com a vida dos seus servos. Sara era uma mulher estéril, como a gente sabe, estava fadada ao sofrimento e à vergonha de não poder gerar filhos, né, ao seu marido, nós sabemos disso. Essa era a pior coisa que podia acontecer com uma mulher naquela época, viu? Era muito vergonhoso, uma mulher que não podia gerar filhos, era vergonha. Então o Senhor, ao mudar o nome de Sara, ele está exatamente mudando o destino e a posição dela diante da sociedade. E em Gênesis capítulo 32, versículos 27 e 28, é a vez de Jacó ter o seu nome mudado. Quando Deus perguntou, através do anjo que lutou com ele lá no Val de Jaboque, quando ele voltava das terras de seu sogro Labão para os seus pais, o anjo chega e diz: qual o seu nome? E ele disse: Jacó. Aí o anjo fala para ele o seguinte: não, né, se chamarás mais o teu nome Jacó. Mas é interessante que Deus sabia o nome, mas perguntou ali para confissão, né, diante do anjo, ele perguntou. Então diz: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o seu nome. Aí vai explicar o porquê que Deus estava mudando o nome dele de Jacó para Israel. Diz assim, ó: porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Aqui estava então mudando o nome dele, por quê? Porque ele prevaleceu a luta, tanto espiritual quanto material, que ele lutou com os homens, né, com Jacó, com Labão, por exemplo, para receber as bênçãos materiais, e lutou com o anjo para receber a bênção espiritual. É tanto que Jacó apega com o anjo e diz: enquanto tu não me abençoar, eu não te largo, né? Então, ou seja, ele teve apreço, amor pela vida espiritual. E aí o anjo diz: então, agora o teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou como um príncipe, ok? Então, queridos irmãos, um homem que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, não podemos continuar, esse homem não pode continuar na mesma posição ou destino, não é verdade? E sim, ele precisa agora estar numa posição de destaque e um destino, um futuro glorioso, né? É claro que uma pessoa que vence na vida, vence as provas, as lutas espirituais, para estar diante de Deus, não é mesmo? Deste modo podemos entender então, queridos, claramente o porquê que Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Por quê? O nome Josué em hebraico quer dizer Joshua ou Yeshua, dependendo da pronúncia, né? Que significa Javé é salvação. Observa aqui, porque o nome Oséias significa simplesmente salvação. Aqui nós observamos que o nome Josué, ou Joshua e Yeshua, significa Javé é salvação. Esse nome, na transformação para o grego e na forma latina, nada mais é do que Jesus.
Joshua, Yeshua, Jesus é o mesmo nome, dependendo da pronúncia, ok? É interessante. Então, o nome do menino agora ia se chamar o quê? Jesus também. Por quê? Porque ele seria uma forma de Cristo a partir dali, porque ele é que ia levar o povo à terra prometida. Então, naquele momento, ele recebe esta grande missão através da mudança de nome. Então, por isso, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Ao mudar o nome de Oséias, que significa simplesmente salvação, para Josué, Moisés estava primeiramente aqui, amados, dando a honra devida ao Senhor. Por quê, pastor? Porque já que o nome Josué significa Javé é salvação, então aqui ele estava confessando quem é a salvação da humanidade? Javé, Deus, Jesus, ok? Então, ele também consagra o seu sucessor. Quando ele dá esse nome, ele está consagrando ele ao sucessor, porque ele está dizendo, você agora é Yoshua, Josué, Jesus, então você é o condutor desse povo a partir de agora. Uma vez que Moisés, de certa forma, era a esperança e a salvação para o povo de Israel naquela época. Aí ele transfere essa esperança, essa salvação, para as mãos de Josué, ok? Então muitos de nós conhecemos Josué apenas como moço de Moisés ou seu sucessor. Porém, o nosso personagem em questão, Josué, meus queridos amigos, ele foi um extraordinário general de guerra, um estrategista militar que, no meu ponto de vista, foi o maior de toda a história. Por quê? Porque, gente, Josué, ele conquistou mais de 30 reinos, né? Ou seja, mais de 30 cidades-estados ali, para o povo de Israel, ok? Você pode conferir também essa forma com que ele era estrategista militar, em Êxodo capítulo 17, versículo 9 e 10, né? Então, assim, depois da morte de Moisés, Josué liderou os exércitos de Israel nas conquistas de todas essas cidades, né? Para conduzir o povo à terra prometida. Então, meus amados, veja, por exemplo, aqui Canaã. Canaã foi campo de grandes batalhas, né? A vitoriosa campanha militar liderada por Josué, ela ficou marcada, gente. 31 reinos ali, né? Cidades e estados conquistados para Israel, né? Por exemplo, uma das batalhas mais conhecidas ali foi aquela que foi travada em Jericó, né? A primeira batalha logo após a travessia do Rio Jordão. Este foi um feito maravilhoso por causa da queda milagrosa das gigantescas muralhas, né? De Jericó. Quem nunca ouviu falar nas muralhas de Jericó? Este marcante acontecimento, queridos irmãos, sei que você está curioso, nós estamos apresentando apenas o personagem hoje. Esse marcante acontecimento será destacado mais precisamente no capítulo 6 do livro de Josué, o livro em questão. Então, continue acompanhando a nossa leitura bíblica diária, que esse livro vai te surpreender, ok? O nosso assunto hoje, o nosso assunto é a apresentação do personagem Josué, então falemos um pouco mais sobre esse grande homem de Deus. Queridos, por ter sido possivelmente a pessoa mais próxima de Moisés, principalmente no tocante à sua honrosa missão de resgatar o povo de Deus da escravidão do Egito para levar à terra prometida, Josué desenvolveu a sua fé e confiança em Deus de uma forma extraordinária. Isso faz um homem ser diferente dos outros, a fé e confiança em Deus. Observe o exemplo em sua atitude quando Moisés recebia das mãos de Deus as tábuas do testemunho. O povo perdeu a paciência naquela época, achando que Moisés estava demorando, e na falta de fé, os israelitas fizeram um bezerro de ouro para adoração. Não é verdade? E onde estava Josué nisso? Josué, por sua vez, estava esperando e esperou pacientemente por seu líder ao pé do monte.
Você pode ler Êxodo 32 e conferir este fato. Então, destaca, por exemplo, os versículos 8, 15 e 18, que você vai ver como Josué era um homem de muita paciência, ok? Irmãos, e fé. Olha, somente a fé é capaz de fazer com que um crente espere pacientemente pelo cumprimento tanto das promessas de Deus, quanto das suas escrituras, viu? O homem de Deus tem que ter esta paciência e essa fé para esperar. Daí podemos concluir o quê? Que Josué possuía a principal virtude para ser não só o sucessor de Moisés, mas também um grande líder para o povo de Deus. Não é verdade? Um homem que sabia esperar em Deus, sabia acreditar em Deus, ele está pronto para liderar o povo de Deus. É interessante, né? Além da fé, queridos, meus irmãos, Josué possuía duas virtudes muito importantes para um verdadeiro líder, que era coragem e submissão. O que deseja o episcopado, né, que deseja liderar, seja a mocidade na igreja, o conjunto de senhores, de senhora, uma igreja em si, ele precisa ter coragem e ter submissão ao seu líder. Então essas virtudes, elas se destacaram na vida de Josué quando Moisés ordenou a Josué a escolher homens para pelejar, aquela peleja ali contra Amaleque em Refidim. Lembra desse fato aí? Né? Você que acompanha aí a leitura bíblica diária, você viu isso em, por exemplo, Êxodo, capítulo 17, versículo 9 e 10. Moisés simplesmente chega para ele e manda ele ir à guerra e ele vai, né? Ele tem coragem para ir à guerra e obedece o seu mestre ali, né? O seu senhor, que era Moisés. Olha, então não é difícil entender, meus irmãos, o porquê que Moisés escolheu Josué como seu sucessor, na verdade? E é interessante que Deus confirmou essa escolha. Josué era mesmo um homem muito especial. Josué era diferenciado, viu? Esse rapaz aí era admirável. Josué tinha, por exemplo, o senso de justiça, que é muito importante para a vida de um líder. Josué tinha, ele era muito justo, sabia? Basta a gente analisar a forma com que ele recompensou Caleb, né, seu fiel amigo e companheiro de batalhas. Quando Caleb chega e pede as terras de Hebrom por herança, nós podemos ver nas palavras de Josué o seu senso de justiça. Isso está no capítulo 14, versículo 9, não é? Ele diz assim, para Caleb, né, na verdade, ele fala, certamente, olha a palavra que Josué fala para ele, certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, perpetuamente. Aí ele diz o porquê, pois perseverastes em servir ao Senhor meu Deus. Olha o porquê que ele estava dando as terras ali para Caleb, né? Não só por ter lutado e tudo, mas pelo fato de Caleb servir a Deus. Então, meus queridos amigos, ele aqui estava recompensando o seu amigo por ter lutado ao seu lado, né, por ter guerreado, mas principalmente pelo fato de ele ter sido fiel a Deus. Isso é ser justo, é recompensa. Você pode ler Deuteronômio 1, versículo 36, ok? A exemplo de seu líder, Moisés, Josué tinha também a intimidade, né, e fé e confiança em Deus. Olha, intimidade com Deus, fé e confiança em Deus é uma coisa muito interessante. Veja a forma com que ele orou, né, e creu em Deus que seria atendido. Deus o recompensou de uma forma especial e ouviu a sua oração quando ele orou e fez o sol e a lua parar o seu curso e ficarem quietinhos, né, cada um ali no seu devido lugar. Isso aconteceu quando ele lutou para derrotar os amorreus ali, né?
No próprio livro de Josué, você vai acompanhar isso, no capítulo 10, versículos 12 a 14, ele faz esta oração confiando em Deus. Ele precisava vencer a batalha e o tempo era curto, né? Mas o que ele faz? Ele ora a Deus e manda o sol parar e a lua. E interessante, irmãos, se a gente pudesse parar o tempo, né? Assim, olha que a nossa fé, se a nossa fé nos fizesse alcançar tal coisa, a gente parar o tempo para resolver alguns problemas, né? Às vezes a gente tem estudo, trabalho, tem gente que tem a compra do apartamento, ou da casa, do carro, casamento. Já pensou você fazer tudo isso sem envelhecer? Espera aí, tempo. Espera aí, deixa eu resolver as minhas questões aqui primeiro, né? Deixa eu vencer isso aqui primeiro, depois você começa a girar novamente, né? Isso aprende com Josué, não é mesmo? Realmente Josué foi um líder extraordinário, viu? Devido, assim, o seu exemplo de fé, liderança. Josué, além de ter levado o povo de Israel a conquistar a terra prometida, fez com que este povo servisse a Deus todos os dias de sua vida. Isso é importante. Olha, isso é maravilhoso. Eu penso assim, esta é a maior herança que um líder, né, um pai, um patriarca, um pai de família, um líder pode deixar para a sua posteridade, que é a fé no seu Deus para a salvação eterna. E Josué fez isso. Ele foi um líder que cuidou das batalhas espirituais e das batalhas físicas. Enquanto ele vencia as guerras, ele não descuidou de reunir o povo e falar ao povo a respeito das palavras de Deus e fazer com que o povo servisse a Deus. Ele chega ao ponto de mandar o povo escolher mesmo. Vocês têm que escolher servir a Deus, porque eu e a minha casa nós vamos servir a Deus. Amém? Vocês vão acompanhar isso mais para frente aí. O interessante é que, tendo cumprido à risca, né, assim, com louvor a sua honrosa missão, Josué morreu bem tranquilo ali, né, com 110 anos. E a palavra diz que ele foi sepultado nos termos de sua herdade, né, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás, capítulo 24 do livro de Josué, você pode conferir. Então, meus amigos, nós falamos um pouquinho hoje desse grande personagem, Josué. Nós apenas apresentamos o personagem do livro e a partir da próxima leitura nós estaremos então entrando assim nos seus grandes feitos assim do capítulo de número 1, ok? Então até o próximo capítulo, que Deus continue nos abençoando e se Deus quiser estaremos aprendendo muito mais. Um grande abraço, fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.